Graças e paz. Amém? A pastora Bispa Vanessa falou sobre nós estarmos vindo de uma maratona e realmente saímos 4h30 da manhã para chegarmos aqui a tempo. Então, se eu trocar Jesus por Genésio, né, não se preocupe, porque é Jesus mesmo. Eu só falo sobre Jesus, não sobre Genésio. Amém? Então, estamos tendo um bom tempo, né, de convivência com vocês como igreja, e sempre é muito bom. E já participamos de alguns extraordinários. E eu sei que a cada extraordinário, Deus faz mais um pouco, e é assim que o Senhor age. Então, eu quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito em nós, através de nós. E eu creio que não é só para nós, como comunidade Siloé, mas também é para a igreja de Cristo. Então, o extraordinário não é só para alguns lugares, para algumas igrejas, mas Deus, Ele quer derramar na sua vida também, e da sua vida como igreja, você vai derramar sobre essa cidade, amém? Então, eu queria compartilhar nesta tarde, como a Bispa Vanessa já orou, eu iria orar, eu vou orar então no final. E ela, quando conversou conosco sobre estarmos aqui, nós estávamos até numa outra expectativa, mas fizemos a nossa agenda funcionar um pouco para que estivéssemos. E ela falou que hoje também é o lançamento do tema do ano, Céus Abertos. Não sei se já foi lançado, já foi? Está sendo lançado, então não é segredo, né? Não estou desvendando nenhum segredo, né? Então, Céus Abertos é o nosso tema lá também na comunidade. Nós lançamos na virada Siloé, e eu quero falar com você sobre isto, né? Sobre um tema. Sempre nós estamos fazendo 25 anos de comunidade agora no meio do ano, e esses anos todos o tema foi um norte para nós, e a cada ano Deus ele foi acrescentando temas a nós, e nós achávamos assim, olha, esses temas são para nortear a igreja, para que então as séries da igreja seja mesmo coerente, mas de uns anos para cá, isso se tornou mais real, e isso que eu quero que você entenda. Então, um tema, quando Deus dá um tema a um pastor, a uma igreja, não é porque é algo legal que todos fazem, mas tem um propósito. Deus, Ele quer derramar através daquilo que Ele está anunciando para a igreja. Então, lá, alguns anos atrás, nós começamos a entender isto, e a cada ano que passávamos, as coisas aconteciam, e quando chegávamos no fim do ano, nós compreendíamos que Deus estava agindo através daquela situação. E eu estava linkando aqui alguns temas que nós trabalhamos nesses anos com a comunidade, sobre o céu na terra. Eu me lembro que aquele ano, céu na terra, se não me engano, em 2017, foi um ano sobrenatural. Um ano em que ações, em que pessoas puderam então entender o que significa ter uma vida espiritual, uma vida de fé, uma vida alavancada pelo Senhor. E aquilo trouxe sentido a nós como igreja. Então, aquele tema, o céu na terra, é algo que mexeu muito conosco e nos fez ver coisas extraordinárias que nós não estávamos vendo como igreja, e ansiar também por coisas extraordinárias. Depois nós tivemos o tema Avivou, e no início, pastor Evaldo, sempre que é direcionado por Deus a trazer o tema da igreja, ele havia colocado avivados. E Deus insistiu com ele, falando que avivou. E nós podemos compreender no Espírito que Deus já tinha avivado a igreja, e agora nós tínhamos que, avivados, contaminarmos as pessoas que não estavam avivadas. Sabe, às vezes nós ficamos esperando o avivamento. Mas o avivamento começa em você, amém? O avivamento começa em cada um de nós como igreja. O Espírito Santo habita em nós, e através de nós, Deus quer
trazer um mover sobre a igreja. E nós precisamos entender que este mover é resultado do avivamento que está acontecendo na nossa vida, no nosso coração. Então nós somos pessoas que já experimentaram a graça, já tem o Espírito Santo em você. Então você já é um avivado, amém? Então nós precisamos entender isso. Naquele ano, nós começamos a compreender e houve um impulso maior na comunidade como um todo. Mas também depois veio Plenos de Deus. Também foi um ano extraordinário, um ano muito especial com aquele tema. Depois, o fogo nunca apaga. Nós lembrávamos lá de Moisés, de tudo aquilo que Deus havia falado. Olha, não deixa apagar o fogo. E nós entendemos que é Deus que atiça o fogo, mas Ele nos dá essa tarefa de nós não apagarmos o fogo. E sabe como isso é sério? Porque o fogo de Deus não está apenas em uma conferência. O fogo de Deus não está apenas em um momento onde você vai para o seu secreto. O fogo de Deus é contínuo na nossa vida. E naquele ano foi realmente muito especial. Nós começamos a entender, desde a criança até o adulto, o que significava manter o fogo aceso. Uma visão, algo que Deus estava dando a nós e nos levando a cumprir. Também o tema, no andar de cima. No andar de cima. Foi algo especial. Entendendo sobre nós estarmos em um lugar mais elevado. Sabe, irmãos, muitas vezes nós agimos como as galinhas, né? Olhando para o chão, olhando para si mesmos, olhando para as mazelas, olhando para as dores. E nós esquecemos que Deus tem nos chamado para olharmos para cima. Como águia, olharmos para cima. E naquele ano eu me lembro como isso foi tão especial, no andar de cima. Deus nos colocando neste lugar. E o ano passado, nós estávamos com o tema, eu acredito que vocês também, o tema Transformados. E como nós pudemos, então, neste final de ano, ter tantos testemunhos de transformações. Pessoas que estão conosco desde o início da comunidade, que se converteram há quase 25 anos atrás, que tinham coisas a serem transformadas, e Deus pôde, então, transformar nesse tempo. Então, nós tocamos o coração de Deus, e Deus tocou aquelas vidas que precisam e precisarão de transformação, como a cada um de nós. E esse ano, nós temos os céus abertos, amém? Que tema, mas isso tem que ser transformado em uma visão para nós, uma visão do céu. Porque se não for encarada como algo espiritual, vai ser apenas um lema, um slogan para a igreja. E não é moda, a igreja não tem a ver com moda, com achismos, com pessoas que querem, que acham legal. Não, tem a ver com algo que é sério, que Deus tem derramado sobre a sua igreja, e Ele quer derramar aqui, assim como em outros lugares, assim então como Comunidade Siloé, como Água Viva lá em Medianeira, como em tantos lugares. O pastor Marcos estava aqui, ali em Foz do Iguaçu, tantos outros lugares. E eu gosto de uma frase que o Evaldo fala sempre: se Ele faz lá, Ele faz aqui. Amém? Você crê nisso? Se Ele faz lá, se Ele faz na vida do meu irmão, Ele faz na minha vida. Porque o nosso Deus é um Deus que é Pai, não faz acepção de pessoas. Ele não tem filhos prediletos. Ele derrama para quem está disposto a ser encharcado com Ele na sua vida. Então, nessa disposição, eu quero que você abra o seu entendimento, porque eu tenho entendido, conforme Provérbios 29, que onde não há revelação, onde não há visão, o povo sofre, o povo se desvia. Mas eu quero ler com vocês o texto de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 54, versos 3 e 4. Vocês conhecem o profeta, eu creio que a maioria aqui já tem uma visão do contexto. Um profeta muito usado por Deus, um profeta que é referência de alguém que se dispôs. E é interessante que o profeta Isaías
700 anos mais ou menos antes de Cristo, ele já teve uma visão da glória futura, daquilo que nós estaríamos vivendo hoje. E eu não estou falando de forma escatológica, final dos tempos. Não. O profeta Isaías, ele tinha a visão do Senhor Jesus. O profeta Isaías tinha a visão dos remidos. O profeta Isaías, ele tinha a visão de quem nós seríamos neste século 21. Então, o profeta que teve uma visão. E aquilo, então, mudou muitos destinos, como mudou e como muda o nosso. E um dia lá, quando Israel estava assolado, desanimado, Deus trouxe através do profeta uma palavra de esperança. Uma palavra que reergueria aquele povo, porque haveria dias difíceis, mas Deus estava sempre, como Ele sempre faz, preparando o povo para os dias difíceis. Sabe, irmãos, as dificuldades que nós passamos são muito parecidas para cada um. A diferença está não nas circunstâncias, mas em quem vai passar pelas circunstâncias. Então está em mim, em você. Como você vai lidar, como você vai atravessar este mar, este rio, como você vai lidar quando você, no barco, vir a tempestade. Como você vai fazer? Você vai estar apavorado? Ou você vai estar dormindo com Jesus? Então, há coisas que nós precisamos na nossa vida espiritual entender, muitas vezes, que não são as circunstâncias que estão assolando as nossas vidas, mas somos nós que não andamos naquilo que Deus tem para nós. Mas o profeta Isaías, no capítulo, então, 54, recebe essa palavra e ele fala ali para ajudar para Israel. Olha que o Senhor fala e eu creio que Deus também nos fala, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela é para os tempos, é para nós também. Alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, não o impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Só esses versos, você pode depois da sua casa ler todo o texto. Para nós, nosso contexto, é muito difícil nós pensarmos o que é tenda. Porque a maioria de nós, eu mesma, quando eu penso em tenda, eu penso numa tenda de acampamento, ou uma tenda de índio, né? Um triângulo, né? Mas a tenda, para o judeu, é um tecido que se estende sobre 4 estacas, ou até 6 ou 8 estacas. Isso é tenda para eles. Então, quando Deus traz essa palavra, um povo nômade, um povo que vivia em tendas, eles começam a compreender que Ohel, que é a palavra no original de tenda, tem a ver com eles. Tem a ver com aquilo que Deus estava falando a eles. Então, tenda, para um judeu, para um contexto bíblico, é o lugar onde Deus se revela. É o lugar onde Deus dá visão. Então, irmãos, nós estamos numa tenda, amém? Nós estamos numa tenda onde Deus se revela. Neste lugar. Quem crê em revelação de Deus? Deus está se revelando, Ele se revela no lugar onde Ele está com seus filhos. É o lugar da revelação, é o lugar da visão. Então, Deus dá visão aos filhos. Ele revela segredos aos filhos. Então, nós temos que entender isto como pessoas que têm caminhado com Jesus. Então, aqui tem 3 orientações, pelo menos, que Deus dá através do profeta. E eu quero que você atente à sua vida espiritual, à sua vida ministerial, à sua vida pessoal, à sua vida familiar. Aqui diz, alargue o lugar da sua tenda, alargue o lugar da sua tenda. E eu creio que isso tem a ver com cuidado. O cuidado que a igreja de Jesus precisa ter uns com os outros. E é interessante que quando a gente pensa em cuidado, como você que talvez seja um pai de família,
ou você seja uma mãe na sua casa, como nós cuidamos da nossa família, como nós cuidamos da nossa tenda. E a igreja não é diferente. A igreja não são 4 paredes. A igreja não é uma estrutura que nós montamos. Como eu falei, a igreja é algo espiritual. É algo que Jesus idealizou, é a ideia de Jesus. E nós precisamos andar no movimento do Senhor, do que a igreja. Muitas pessoas estão decepcionadas com a igreja, porque não entendem o que é igreja. Não sabem. E acham que igreja é a mesmice de você mesmo. E fica decepcionado, porque nós decepcionamos pessoas. E desistem daquilo que Deus tem de tão precioso para cada um de nós. Sabe, irmãos, quando se fala aqui em nós experimentarmos essa largueza, alargar o lugar que nós estamos, tem muito a ver com acolhimento. Como nós vamos acolher o povo de Deus? Como nós vamos dar melhor acolhimento aos nossos filhos, aos nossos discípulos, às pessoas que nós amamos? E eu sei que vocês estavam na correria de pintar este lugar, de arrumar para o extraordinário. Isso é muito bom, é um movimento tão incrível da igreja. E nós temos experimentado isso constantemente na comunidade. Se você vai lá hoje e daqui a pouco, você vai daqui a alguns meses, alguma coisa mudou. Eu não sei quando foi a última vez que o Zeon e a Vanessa foram lá. Mas com certeza não está do mesmo jeito. Né? A gente muda constantemente, porque não se trata de uma caixa, de uma estrutura rígida, mas se trata de movimento que Deus faz. E Deus faz todo o tempo quando nós estamos reunidos. Então Deus não é um Deus estático, é um Deus vivo, amém? É um Deus que habita no meio do seu povo. Então alargar as tendas tem a ver com acolhimento. Há um tempo atrás eu vi uma frase, eu nem sei, eu não anotei quem falou, e eu devo ter mudado essa frase, mas tem muito a ver conosco. Fala que uma igreja, ela precisa ser tão grande que alcance uma cidade. E ela precisa ser tão pequena que toque em uma vida. Então, alargar a tenda é entender que nós precisamos fazer com que as pessoas estejam bem neste lugar. Arrumar a casa ao ponto das pessoas se sentirem bem neste lugar. Serem amadas, serem curadas, serem tocadas, serem abraçadas. Sabe, nós vivemos uma realidade de sociedade que as pessoas estão cada vez mais distantes. E o evento da pandemia trouxe um afastamento. Pessoas que já se sentiam mal amadas, se enfornaram nas suas casas, nos seus apartamentos, e ali entraram numa insanidade emocional, ao ponto de, você sabe, de muitos atentar até contra suas próprias vidas, muitos suicidarem, e muitos ainda continuam. Esses dias chegou um rapaz na igreja, e ele veio conversar comigo na celebração nossa, no culto da segunda-feira. E ele veio conversar comigo. E ele falou assim, pastora, eu estava pregando, então ele me reconheceu. Eu me converti aos meus 15 anos. Ele era um rapaz de 22 anos. Eu me converti aos 15 anos, eu me dediquei. Eu tocava na banda da igreja que eu converti, que a igreja não existe mais. E quando veio a pandemia, eu entrei no meu apartamento e eu saí só hoje pela manhã. Sabe por quê? Hoje pela manhã eu acordei e Deus falou para mim, você vai para uma igreja. E ele falou assim que ele abriu o computador dele, ele trabalha home office, ele abriu o computador dele e ali ele procurou uma igreja que funcionasse na segunda-feira. E ele apareceu ali no culto, na celebração, e ele foi o primeiro a ir à frente para ter um compromisso novamente com o Senhor. Irmãos, há tantas pessoas que estão precisando de você,
de um filho de Deus que toque a vida dele, que fale sobre o que você tem para ele. Então, nós precisamos saber que a igreja precisa dar esse toque. A igreja precisa ser instrumento de Deus. Sabe, você não pode entrar em você mesmo, entrar no modo de, como se aqui fosse um clube de final de semana, não. Então, muitas vezes nós temos que se adequar. Eu me lembro que ano passado, nós estávamos com necessidade de pessoas abrirem suas casas para receberem as células, os GPs. Os GPs estavam crescendo demais e não havia pessoas que abrissem suas casas. E nós fizemos um treinamento no começo do ano, e nós tínhamos, então, eu pedi para que, então, viessem pessoas interessadas a servirem de alguma forma nos GPs. E vieram mais de 300 pessoas, numa segunda-feira à noite, quando nós ainda nem tínhamos culto, e ali reunidos, nós desafiamos as pessoas a abrirem suas casas para receberem os GPs. Então, muitas pessoas, se não me engano, algumas queriam entrar no núcleo, né, para ajudar no GP, outras queriam ajudar no roteiro, mas mais de 100 pessoas falaram, não, eu quero abrir minha casa. Mas o que mais incrível que aconteceu é que muitas delas eu sabia, conhecia, elas não gostavam de receber nas suas casas. Eu lembro que uma delas, especificamente, porque ela deu testemunho, ela falou assim que ela não gostava porque ela tinha um sofá branco, muito lindo, e era o xodó dela. E ela sabia que o sofá dela branco seria sujo se recebesse mais pessoas do que normalmente ela recebia. Mas Deus quebrou o coração dela, Deus mudou todo o conceito dela do que é alargar a tenda. A necessidade de alargar a tenda, de receber os irmãos bem. Sabe, irmãos, ela mandou encapar o sofá, ela reformou parte da casa dela para receber bem. E ela falou assim, ela dando testemunho, ela falou assim, o primeiro GP que começou na casa dela, foi começo do ano passado, transformou a família dela. O marido dela é uma pessoa bem-sucedida, um dentista bem conhecido lá em Joinville. Ele, da igreja, há algum tempo, se converteu, mas assim, frio, né, mas Deus tem transformado a família. E ela, assim, Deus falou para ela, você abriu a sua casa para eu estar com os meus filhos aí. E ela entendeu isso. Sabe, irmãos, nós precisamos entender espiritualmente o que é alargar a tenda. Alargar a tenda. E eu creio que Deus está largando aqui, está trazendo pessoas, e você vai precisar abrir sua casa. Quem está disposto aqui a abrir a sua casa? Olha o compromisso, eu sei que alguns aqui, sabe, abra sua casa, sabe, convide seus vizinhos, convide pessoas que não conhecem Jesus, testemunhe daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Então, alargar a tenda, porque à medida que nós abrimos espaços, mais Deus faz. Quem crê nisso? Eu creio. Nós abrimos espaços. Há alguns anos atrás, muitos anos, nós estávamos em São Paulo ainda. O pastor Evaldo estava numa conferência, há mais de 35 anos atrás, e Deus trouxe uma palavra para ele, que nós viríamos para o sul do país, e que Deus, através de nós, Deus derramaria sobre todo o sul do país um ministério de fogo. Nós, naqueles dias mesmo, recebemos um convite e fomos para o Paraná. Aqui é Paraná, né? Viemos para o Paraná. Viemos para o Paraná, para Santo Antônio da Platina. E, irmãos, Deus fez algo extraordinário lá. 5 anos, e nós achávamos que aquilo lá era o ministério de fogo que Deus tinha dado a nós. Foi o tempo das pessoas receberem dente de ouro, pessoas caírem. Quem passou por esse tempo aqui? Alguns só,
né? Sabe aquela coisa arada, né? Fica grudado na parede, né? O pastor Evaldo ficou um dia grudado, ninguém tirava ele de lá, né? Mas foi assim, algo que Deus fez na igreja. Eu não sei, eu não entendo, porque Deus é um Deus que Ele age conforme Ele quer. Então eu lembro assim que nós passamos a igreja, ela numa cidade pequena, creio um pouco maior que São Miguel, mas é uma cidade, cento e poucos mil habitantes, eu acho, mas uma cidade que em 5 anos a igreja construiu, a igreja expandiu, a igreja influenciou, e nós estávamos achando, não, é aqui o nosso lugar. Mas um dia Deus falou, não é o seu lugar, eu tenho mais para vocês. E Deus nos levou para Joinville. E quando nós chegamos em Joinville, há 30 anos atrás, Deus falou, este é o lugar de vocês. Mas nós continuamos a trabalhar, começamos a comunidade há 25 anos, quase 25 anos atrás, e Deus trazendo palavras, E nós não entendíamos, mas Senhor, já não está acontecendo. E alguns anos atrás, há 7 anos atrás, Deus deu uma visão para o pastor Evaldo, que o óleo seria derramado de um morro Boa Vista. A Marcela conhece bem lá de Joinville, o Morro Boa Vista, e que aquele óleo seria derramado através de nós para toda a cidade, para todo o sul do país. Mas naqueles dias, nós talvez de forma simplista, essa falsa humildade, nós nos colocamos num lugar, Senhor, muita pretensão, né? A gente crê, é para a cidade, é para as igrejas. E o Evaldo, ele começou a trabalhar nas igrejas, nós começamos a falar e a ajudar igrejas na cidade, para que elas também pudessem fazer parte disso. Mas nós começamos a perceber que nestes 7 anos, muitas delas se retraíram. Muitas delas não compreenderam realmente essa medida de abrir e alargar espaços na sua igreja. E em vez de elas avançarem e tomando o reino de Deus em assalto, elas se retraíram. E nós ficamos assim, Senhor, esta palavra é do Senhor, mas o que está acontecendo? Porque a igreja nossa, né, o Zé conhece, Vanessa conhece, alguns aqui conhecem, Tiago, muitos aqui. Ela tem crescido muito. E principalmente nesse ano agora, final de metade do ano passado, talvez para cá, começo do ano, muito tem crescido. Mas a gente entendia, falei, não, Senhor, é mais. Não é só isso. E Deus começou e sempre faz. Quando Deus quer alargar a tenda, Deus traz uma incomodação. Não, essa cor não está boa, esse palco não está bem, as cadeiras precisam ter mais. A gente fica com essa incomodação santa, que vem do céu, que vem de Deus, porque Ele quer nos desalojar muitas vezes. Nós somos muito acomodados, a mesmice. Não, tá bom, nós reformamos e agora não saio daqui. Né? E eu me lembro que Deus foi moendo a gente. Senhor, o que o Senhor tem para nós? Aquela palavra. E nós começamos a entender, se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. E era de Deus. E aquela palavra teria que ser provada, porque toda palavra tem que ser provada. Amém, irmãos? Porque muita gente por aí está, Deus falou nada. Um dia alguém chegou para mim, pastora, Deus falou comigo isso. Eu falei, não falou não, tá? Isso você ouviu mal, não foi de Deus. Acabou. Porque Deus, Ele é coerente. Deus, Ele é quem fala, sim, mas Deus, Ele nos prova e se deixa ser provado na palavra. Porque Deus, Ele quer que nós o provemos. E a prova, ela passa pela morte. A morte do nosso orgulho, a morte do nosso eu, a morte de tantas coisas que nós construímos. E achando que é de Deus porque é segundo o nosso coração. Sabe, irmãos, porque muitas pessoas estão tão decepcionadas com Deus. Porque construíram deuses nas suas vidas.
Sabe, mas você não atravessou o Jordão, não atravessou o deserto e quer atravessar o Jordão? Há um deserto para nós atravessarmos. E a palavra de Deus está sobre nós. Então a prova da morte tem que passar por nós. Se você não morrer, se o grão de trigo não morrer, não vai nascer. Mas há a prova do fogo, a prova das circunstâncias. Quantas pessoas falam, olha, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Eu estou falando que Deus falou há mais de 35 anos atrás para nós. E foi provado, sim, pela nossa morte, de muitas coisas que nós queríamos. Deus fez com que nós morrêssemos como família, no sentido espiritual. Que fosse, então, aquela palavra passada pelo fogo, e tem sido passada pelo fogo, irmãos. É difícil, as circunstâncias difíceis, doloridas. E ela passa pelo tempo. Se você desistiu da palavra que Deus deu a você, não foi palavra de Deus, ou você não está seguindo o que Deus tem para você. Quando é palavra de Deus, ela se cumpre, amém? A palavra de Deus não volta vazia, irmãos. E nós estávamos, então, neste final de ano passado, com tantas coisas, Deus fazendo e nós não compreendendo, Deus trazendo pessoas para a igreja, Deus convertendo pessoas que a gente nem imaginava, aqueles improváveis, Deus trazendo, e a gente com um grande temor de tudo aquilo. E é incrível quando a pastora Eliane, vocês conhecem a esposa do pastor Luiz, que esteve com vocês, lá da CCC, ela foi nos ministrar numa semana profética, nós temos todo ano uma semana profética, e ela foi nos ministrar. E ela trouxe uma palavra para a igreja. E quando ela desceu, o Evaldo estava ainda ali no palco, ela desceu, ela veio direto a mim, e ela falou assim, olha, Nana, eu quero falar algo para você. Deus falou agora para mim. O óleo que vai descer sobre o monte de Joinville, é para a cidade sim, mas vai passar por vocês. Vocês são os responsáveis por este óleo. E Deus vai derramar e vai fazer grandes coisas. Céus abertos. Irmãos, ela deu aquela palavra. O céu começou a se abrir. E portas começaram a se fechar. E eu não vou contar o santo, né? Porque depois talvez o pastor Evaldo conte. Mas nós estamos a uma assinatura do pastor de algo tão extraordinário que nós nunca pensamos na nossa vida que Deus nos entregaria de bandeja. Coisa assim maravilhosa. E nós estamos num grande temor. Porque quando Deus dá, precisa ter temor. Amém? Quando Deus entrega uma vida a você, um lugar, um ministério, tem que ter temor. Tem que ter temor. Então você tem que ter temor quando você sobe aqui, sim. Porque aí é lugar santo, amém? O que você faz é lugar santo. E nós precisamos andar no mover de Deus, de uma forma que compreendamos que a visão não é nossa, é de Deus para nós. E quando é visão de Deus, é responsabilidade nossa como igreja, de estar naquilo que Deus tem para nós. E eu não estou falando de fazer coisas, mas de nós sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Então, alargar a tenda, mas não é só alargar a tenda, o cuidado um com o outro, mas sim, também, esticar as cordas. E tem a ver com alcançar, tem a ver com a missão, com o ID. E é interessante que nós temos o grande risco de fazer uma igreja para nós mesmos. Quem quer uma igreja para você? Eu caio sempre nessa tentação. Ai, Senhor, está tão bom. Eu me lembro que algumas vezes nós falamos, Senhor, se crescer muito vai dar trabalho. Muitas igrejas não querem que cresça, porque dá trabalho. Nós conhecemos amigos nossos, pastores incríveis. O ministério dele estancou-se quando ele falou assim, não, está bom demais. E um especificamente, eu lembro, ele estava na nossa casa, e sedento, e querendo que a igreja dele expandisse. Deus estava fazendo, mas um dia ele chegou, não,
eu vou parar com isso mesmo, eu não quero célula, dá muito trabalho. Eu já tenho os líderes lá, estão comigo há um bom tempo, para formar uma nova liderança é difícil. O dia que ele falou isso, gente, a igreja dele estancou. A igreja dele não acabou porque é a igreja de Jesus, mas ela se estancou. Ele fechou as portas para aquilo que Deus tinha a fazer. Então, você que está no seu GP, da sua célula, não tranque a porta da sua casa. Abra a porta para mais pessoas. A missão nossa do ID é algo imprescindível para o cristão. Sabe, nós temos que estar naquilo que Jesus falou. Lá em Efésios 2 vai falar sobre uma igreja que ela caminha numa visão apostólica e num mover profético. Esta é a igreja de Jesus. Esta é a igreja que Deus tem para nós. A visão profética é sobre aquele que é enviado. Todos nós somos enviados para estabelecer o reino. Irmãos, Jesus falou mais sobre o reino de Deus, o reino dele, do que sobre salvação. Porque o ladrão na cruz, ele foi salvo, mas ele não experimentou aquilo que é o reino de Deus. Aquilo que Deus tem para nós como igreja aqui nesse mundo. E eu creio que nós somos esses arautos, essas pessoas que estão anunciando sobre um reino de luz, amém? No mundo em trevas. Então Deus tem nos chamado. E esse mover profético, que eu creio que a igreja como nunca tem entendido, porque havia um misticismo muito grande sobre esta palavra profético. E o profético está em 1 Coríntios, capítulo 6, se não me engano, 14, versículo 3, que fala sobre o que é o profético. É você trazer aqui, o bispo Zeon estava falando, a Vanessa falou, sobre você levar uma palavra para alguém, você está profetizando sobre a pessoa, profetizando vida das pessoas. O profeta Ezequiel, Deus enviou para profetizar vida em ossos secos. Irmãos, as pessoas por aí estão secas, estão mortas, não têm vida. E nós, como pessoas de Deus, precisamos profetizar vida. Naquele que não tem vida está morto. Naquele que ainda foi avivado, tem vida, mas ainda precisa de avivamento, precisa estar nesse lugar que Deus está chamando para estar. Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça. Isso tem a ver mesmo com que esticar as cordas ao máximo, ao máximo. Eu não sei, eu sei que aqui tem lugar. Olha quantos lugares aqui. Quantos lugares lá atrás. Aqui eu creio que cabe talvez 300 lugares, 400, 500. Espremidinho, 1000. E nós precisamos, e o bispo Zeon, a bispa Vanessa, tem um culto, tem 2, vai fazer 5, 6, 10. Teve um tempo na comunidade que nós fazíamos, da sexta eram 3, no sábado 7, no domingo, acho que parece 6, alguma coisa assim. Nós fazíamos porque não cabíamos onde estávamos e fomos fazendo celebração, para mais povo vir. Sabe, irmãos, esticar, porque há muito povo nessa cidade, você crê nisso? Há muito povo nessa cidade. Você, como alguém que foi chamado por Deus para ser essa pessoa enviada, um apóstolo do Senhor Jesus, você precisa entender que há muito povo nessa cidade. Há muito povo em Medianeira, há muito povo em Foz do Iguaçu, há muito povo em Joinville. E nós somos umas pessoas lá em Joinville esquisitas. Porque a grande parte do povo lá é um povo que se converteu na comunidade, uma porcentagem altíssima. E eles se convertem, eles vêm do mundo, cheio de carrapicho. E eles são amados, eles são cuidados. E nós, rapidamente, o enviamos. Olha, você vai ser alguém lá um filho de Deus lá no seu trabalho, na sua faculdade. No seu métier, na sua família, na sua vizinhança. E é assim que acontece, irmãos. Isso tem a ver com discipulado. Discipulado.
E não é o discipulado, muitas vezes, que nós programamos. Nós temos lá na comunidade o discipulado, eu creio que vocês também têm aqui. Mas esse é um discipulado obsoleto, que ele pode mudar, ele acaba, ele transforma. O discipulado de Jesus é conforme Jesus estabeleceu. E é interessante que Jesus, ele tem um padrão de discipulado. Não sei se você sabe, mas Jesus, ele estabeleceu algumas formas. Primeiro, ele falou assim, olha, venha e veja como eu faço. Você lembra lá em João, se não me engano, capítulo 2 ou 3, quando André e João estão ali junto, porque eles eram discípulos de João Batista, e Jesus passa. E João Batista fala, olha, lá está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles imediatamente foram até Jesus. E eles perguntaram para Jesus, Jesus, onde você está hospedado? E Jesus falou assim, olha, vem e veja. E eles passaram a tarde, aquele dia, com Jesus. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eles fizeram depois que saíram de lá, o texto fala que André foi até Pedro para falar, achamos o Messias. Sabe, irmãos, isso é discipulado. Venha e veja, é o primeiro degrau de um discipulado. Isso é tremendo. Mas também Jesus nos ensinou, faça comigo. Venha e veja como eu faço, agora você vai fazer comigo. E esse discipulado tem que ser algo inerente à igreja. É inerente à igreja, é para nós. Você vai levar, você vai esticar a corda, você vai atingir pessoas que você nem imagina, e você agora vai falar, olha, você já conheceu Jesus, agora você vai fazer comigo. É dessa forma que eu faço. E você vai mostrar à pessoa como ela faz. É o segundo degrau daquilo que é o discipulado. Depois Jesus, ele falou assim, olha, faça você e eu vou ver como você faz. Se você olhar para os discípulos, foi isso que Jesus fez. Olha, faça você, Pedro, e eu vou ver como você faz. Olha, Tiago, você está fazendo... mas, olha, eu estou vendo, vamos acertar. Quantas correções Jesus fez a Pedro, aos seus discípulos, a Tomé, a Filipe. Sabe, irmãos, nós precisamos entender esse processo do discipulado que tem a ver com esticar as cordas. E, finalmente, né, Jesus, ele nos ensinou para que nós pudéssemos, então, ensinar outros a fazerem. O discipulado se completa. São os filhos que agora vão poder discipular outros. E esse processo é um processo que para muitos tem uma duração curta, para outros uma duração mais longa. Mas nós temos que fugir correndo de um discipulado, de terapia psicológica. O que está acontecendo nas igrejas e dá muito medo. E eu sei que porque lá na comunidade nós corrigimos essa caminhada. Muitos não queriam mais discipular, porque eram horas e horas de aconselhamento e a pessoa não ia e não obedecia a Jesus. Sabe, irmãos, nós não fomos chamados para dar dicas de psicológicos, né? Dicas de como ter uma vida feliz. Nós fomos chamados a formar discípulos segundo Jesus. Trazer para perto, sim, nós trazemos para perto, mas é correção. É corretivo, sabe? É exortativo, é andar junto, é fazer junto, é amar do mesmo jeito que Jesus amou, é disciplinar do mesmo jeito que Jesus disciplinou, é corrigir, é exortar, é edificar. Então, esticar as cordas. E, por fim, é sobre, então, esses céus abertos que nós vimos, firmar bem as estacas. Precisamos firmar bem as estacas. Nós precisamos esticar, precisamos acomodar, depois esticar, depois agora as estacas serem firmadas.
Muitos têm caído porque as suas estacas estão firmadas em coisas erradas. Esticar as cordas. Então tem a ver com permanecer. É uma igreja que tem fundamentos, eu não estou falando teológicos, mas fundamentos de fé. A quem eles servem, quem eles são, identidade de filho, paternidade responsável, sabe, tudo isso gera um comprometimento na igreja. E você que é alguém que está discipulando, você que é alguém que é um líder, você é alguém que quer extraordinariamente viver o que Deus tem para você, você precisa fazer com que a sua vida esteja fincada em coisas corretas, em valores eternos. Sabe, e uma das coisas que nós temos que entender, que permanecer tem que ser em Jesus. Muitas vezes nós permanecemos na estrutura, permanecemos num GP, permanecemos numa roda de amigos da igreja, mas é permanecer em Jesus. Porque sem Jesus, nós não podemos fazer nada, conforme o próprio Senhor falou. Enraizados, em profundidade. Sabe, Deus tem nos chamado para estar neste lugar. Então, o chamado de Jesus, permaneça onde você foi plantado. Nós temos ensinado lá na comunidade Siloé, esse slogan, né? Olha, permaneça onde você foi plantado. Se você foi plantado neste lugar, permaneça. Sabe, alguns acham que a grama do vizinho é mais verde, que a igreja do vizinho é melhor, que a banda daquele lá toca mais bonito, que a célula daquele que está do outro lado da rua, aquela sim funciona. Sabe, irmãos, é porque você não esteve neste lugar. Quando nós pensamos em igreja, nós pensamos sim em um grande... a igreja é algo que é um grande corpo, mas você é uma parte desse corpo que Deus está plantando você aqui. Então acredita, invista a sua vida, invista seus esforços, façam tudo como para Jesus. É a palavra, é o chamado. Eu estou há muitos anos, eu me converti na minha adolescência, com 17 anos de idade. Então eu me converti há 47 anos atrás, há 48 anos atrás. E eu me lembro que quando eu me converti, uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida, a convicção daquilo que eu estaria servindo, a quem eu estaria servindo. Sabe, irmãos, Deus me chamou desde o começo para eu servir naquilo que é do Senhor. Como chamou você? Você pode servir em qualquer lugar, mas servir ao Senhor é a prioridade. E quando as pessoas chegam para mim e falam, pastora, você está há tantos anos, e eu vejo você incansável, eu não vejo você desanimada. O que é isso? Aí eu falei esses tempos para a pessoa, olha, eu sou pressionada de todos os lados. Quem é pressionado aqui de todos os lados? Irmãos, nós temos pressões de todos os lados. Pressão dos irmãos, pressão da circunstância econômica, do trabalho, das dúvidas. E Paulo, ele sabia, mas ele falou assim, olha, eu sou pressionado de todos os lados, mas não estou desanimado. Porque Paulo sabia para onde estava indo e com quem estava indo com ele. Sabe, irmãos, isso que importa na sua vida. E eu tenho falado, olha, eu estou neste ânimo e eu estou orando para que mais força eu tenha adiante, porque há muitas coisas para nós fazermos para o Senhor. O tempo é este. E Deus está com pressa, irmãos. Eu tenho certeza disso. Então não há tempo para murmuração. Aqueles que murmuraram, reclamaram no deserto, morreram no deserto. Deus tem um chamado para mim e para você, de termos um espírito igual ao de Caleb, aquele que olha para a terra prometida. 12 espias, só Josué e Caleb permaneceram no Senhor, firmes,
olhando para a terra prometida, sabendo que havia coisas terríveis, gigantes, que havia coisas, inimigos naquela terra. Mas eles olhavam com os olhos do céu. Céus abertos. Céus abertos. Então não é um slogan, não é um tema que caiu por um acaso. É algo que Deus tem para a sua vida, para a sua igreja, para a sua família, para o seu trabalho. Céus abertos, quem crê nisso? Deus quer abrir as comportas do céu para derramar coisas maravilhosas, em nome de Jesus. Sabe, Ele é o todo interessado, que você usufrua daquilo que Ele tem para a sua vida. Nesse tempo maravilhoso, no século 21, onde há tantas coisas estranhas acontecendo, mas o Senhor está no governo. O Rei dos Reis, mais do que nunca, está indo à frente, como um guerreiro que está guardando o povo dele, para uma hora tão incrível que vai, não sei quando, mas eu sei que em breve vai acontecer, que é a volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, nós estamos aqui e nós temos algo para fazer, amém, irmãos? Por isso que Jesus, o céu já foi aberto. Ele não vai se abrir num momento apocalíptico. Ele já foi aberto. Quando Jesus morreu naquela cruz, quando Ele ressuscitou vencendo a morte, o nosso Senhor disse, os céus já estão abertos. O véu se rasgou. Você já tem acesso ao Deus Pai. Você já tem acesso a tudo que é do céu. E agora é você experimentar isso. Então, basta que nós creiamos, que nós andemos em fé, que nós permanecemos em Jesus, para que então as coisas possam acontecer. Eu queria então que você se levantasse do seu lugar. E eu creio que o Senhor, Ele tem desafiado a nossa vida. Como eu falei, nós vivemos lá na comunidade, eu sei que vocês vivem aqui, todos, né, que estão representando sua igreja até fora, vivem num desafio do céu. E o desafio de Deus para nós é um desafio constante na nossa vida. E eu me lembro que muitas vezes eu, diante do Senhor, eu falei, Senhor, o desafio é muito grande. Mas eu sei que atravessar o Jordão para ter algo que é a terra prometida, eu vou precisar de muita fé. Eu vou precisar crer que existe algo além. Sabe, eu preciso muitas vezes ter essa visão espiritual para que eu possa então atravessar. E eu sei que na maioria, ou então em todas as vezes, Deus mostrou a mim e eu pude, nós pudemos, né, como igreja, atravessar lugares que eram inacessíveis, lugares que nós não atravessaríamos no nosso esforço. Mas Deus vai abrindo, Deus vai abrindo. Sabe, irmãos, não é só para nós, para a comunidade Siloé, é para a igreja de São Miguel, amém? Não é só para a minha vida, para do pastor Evaldo, para toda a minha casa, é também para a sua casa, amém? Não é só para aquilo que é o nosso trabalho, é para você também, que tem o seu trabalho, sua labuta, né, suas circunstâncias às vezes tão não favorável, é para você. Mas não é do seu jeito, não é do seu jeito. Jesus disse que nós teríamos aflições, que não seria fácil. Alguns desprezam essa palavra de Jesus. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Às vezes você, como Davi, algumas vezes, olhou para o ímpio, para aquele que não tinha Deus, e falou assim, Deus, como ele pode ser tão bem sucedido? Parece que tudo está tão bem na vida dele. Olha eu aqui. Quantas vezes nós perguntamos isto? Mas nós nos esquecemos de que aquele que não tem o Senhor está morto. E nós temos vida. O bem mais precioso é a própria vida, que é Jesus.
Você tem o Senhor na sua vida? Amém? Se você ainda não fez um compromisso com o Senhor, é um grande desafio entregar sua vida totalmente ao Senhor. Este é o maior segredo que nós podemos desvendar. Uma vida em Deus. É inexplicável. Ninguém entende. Nós somos estranhos. Às vezes eu olho, alguns crentes são estranhos, né? E aí eu olho para mim mesma e falo, eu sou também estranha. O crente é um ET, né? Ele está nessa terra, mas não é dessa terra. Mas o Senhor, Ele está nos formando, nos forjando. Então eu quero que você feche os teus olhos. Você está numa conferência de extraordinário. O extraordinário de Deus para você. Este ano, a comunidade aqui em São Miguel está lançando um desafio para que você possa experimentar o que é céus abertos na sua vida de uma forma plena, de uma forma que você nunca experimentou. Sabe, é um desafio tão grande, mas é para nós todos. E se você tem algo para colocar diante do Senhor, fala, Senhor, eu não consigo. Eu não entendo muitas coisas. Nem essas coisas que a pastora falou nesta tarde. Mas eu quero ter na minha vida isto, tudo que foi falado aqui. Eu quero experimentar esse céu aberto na minha vida. Então coloque para Deus algo que você tem de dúvida, algo que você tem de não entendimento. Eu não sei, Deus conhece a sua vida. Ele está trazendo você para perto dele e Ele quer tocar a sua vida. Se você tem algo para colocar diante de Deus, eu queria que você só levantasse sua mão e depois abaixasse. A gente vai estar orando. Amém, amém. Isso é um ato profético. Quando a gente levanta a mão, a gente fala, Senhor, eu estou aqui. Não é para eu saber, é para você se colocar diante do Senhor. E agora eu quero que nós façamos um gesto. Você vai colocar sua mão no ombro da pessoa do seu lado. E vamos, colocando a mão no ombro da pessoa ao lado. E nós vamos nos comprometer a ser suporte para essa pessoa, para esse irmão que está do nosso lado. E nós vamos levantar em uma voz, sabe, um clamor ao Senhor. E você não vai orar por você agora. Você vai orar pela pessoa do seu lado, para que os céus abertos estejam sobre a vida dela, para que o sobrenatural, o extraordinário esteja sobre ela. Então vai orando, vai levantando suas vozes. Sabe, quando nós oramos pelos nossos irmãos, nós somos curados, nós somos abençoados. Senhor, nós estamos nesta tarde aqui, Senhor, vai fazendo, Senhor, faça na vida dos meus irmãos que levantaram suas mãos. Guarde-os, cuide, Senhor, cure essas vidas, ó Pai. Que o teu poder, Senhor, esteja sobre cada um deles. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, derramar algo mesmo extraordinário em cada um que está aqui. Que nós possamos suportar uns aos outros como igreja, Senhor. Que nós sejamos a igreja segundo o teu coração, Senhor. Nos ajude a sermos essas pessoas, Senhor. Nos ajude a estar neste lugar, Senhor. Ó, Senhor, que nós possamos permanecer neste lugar. Ó, amado do nosso coração, cumpra o teu propósito nesta igreja, nesses irmãos, ó Pai. Cumpra, Senhor, e que esse ano, Senhor, seja ano de céus abertos, anos extraordinários, Senhor, que eles possam testemunhar do que o Senhor vai fazer neste lugar, através de cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém, 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 que o Senhor os abençoe, e cumpra toda a palavra que foi nesta tarde falada sobre nossa vida, sobre cada um de nós. Amém? Em nome de Jesus. Você pode saudar o Senhor? Em nome de Jesus.